Oi, essa é a Stephanie. Tem umas palavras que a gente fica escutando muito ultimamente, cada vez mais. A gente repete elas o tempo todo, mas eu acho que às vezes a gente não reflete um pouco sobre o que elas querem dizer. E às vezes a gente acha que tá fazendo o que ela quer dizer, mas não, a gente não tá fazendo o que ela quer dizer. E eu fiquei com vontade de falar sobre empatia. Essa palavra que a gente diz tanto o tempo todo, aos quatro ventos, e a gente diz que a gente tem que ter mais empatia, que a gente precisa praticar mais empatia, que a gente precisa tratar o outro como a gente quisesse que tratassem a gente. Que basicamente seria isso o princípio da empatia, e que falta empatia no mundo e por isso as coisas não estão tão boas quanto deveriam estar. E eu acho que na verdade empatia não é exatamente isso. Empatia pra mim não é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, que aí mais uma vez a gente tá agindo como se a nossa vida, a nossa experiência de vida, os nossos valores, a nossa moral, a nossa experiência é que fosse balizadora de como a gente deve tratar o mundo, que fosse a régua de como a gente tem que agir com as outras pessoas. E eu acho que isso só fortalece e perpetua a ideia de que a minha vida e o que eu acredito e o que eu penso prevalece sobre todo o resto das vivências, experiências e pessoas no mundo. Pra mim, empatia é você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, como essa pessoa gostaria de ser tratada dentro da vida dela, da vivência dela e das coisas que ela passa todos os dias, as coisas que ela sente. Isso pra mim é empatia, é você sair do seu lugar, do seu conforto, da sua história e falar: eu vou viver por um segundo que seja o que você tá sentindo e te tratar como você gostaria de ser tratado e não como eu gostaria de ser tratado. Claro, dá pra gente falar, não, mas no fundo todo mundo quer ser bem tratado com educação, respeito, carinho, amor, ternura, compreensão, etc. E de fato, sim, se a gente pensar e se as coisas fossem tão simples assim, obviamente você trataria o outro como gostaria de ser tratado e no fundo todo mundo estaria ali vivendo bem e sendo muito feliz e respeitoso. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque quando você leva só em consideração como você se sente, é muito difícil você parar um segundo para pensar em como o outro se sente, em como aquela pessoa agiria diante daquela situação. Às vezes você reagiria de um jeito específico em determinada situação e eu agiria de outro completamente diferente. É nessas horas que você precisa se colocar no lugar do outro e pensar, tá, é assim que ela gostaria de ser tratada. No fundo, trocando em miúdos, de verdade, né? É só você respeitar a vida do outro e pronto, tá ótimo, maravilhoso. Parece que é difícil de enfiar isso na cabeça às vezes, né? Parece que se você acha de boas, ou você vive bem daquele jeito, ou se você acredita naquilo, então obviamente todo mundo deveria fazer aquilo, mas não é assim que funciona. Eu tô um pouco alterada, né? Eu tô um pouco nervosa. Eu tô mesmo, porque essas coisas me tiram do sério, porque é muito difícil, às vezes, parece, das pessoas saírem da zoninha delas de conforto e do meio do umbigo delas e falar: ah, olha, a vida dos outros não é necessariamente igual à minha. Alguma coisa que pode ser simples, indolor, tranquila, fácil pra você, não necessariamente vai ser pra outra pessoa. E a gente só precisa aceitar que a gente vai ser diferente. E daí, esses dias, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que achava que quando a gente se coloca nessa posição de falar abertamente sobre alguma coisa, de assumir certas posturas publicamente, a gente sabe que a gente vai receber comentários e coisas bem pouco agradáveis, na verdade, totalmente desagradáveis. E a gente sabe disso e que a gente resolve abrir a nossa vida, então a gente tem que estar disposta a falar sobre isso e aceitar qualquer tipo de comentário. E eu discordo disso firmemente. Então eu tô aqui abdicando da minha necessidade de ser respeitada dentro da minha história, só porque eu resolvi falar abertamente disso. Não,
De jeito nenhum. Isso não acontece só com pessoas que ligam a câmera e falam sobre isso, ou com pessoas públicas de qualquer maneira. Isso acontece com qualquer pessoa que resolve falar e assumir uma posição que talvez seja um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Muito cruel e bem pouco empático você chegar pra pessoa e falar: bom, agora que você decidiu aí assumir essa diferença, então agora aguenta que os comentários vão acontecer. Não, quanto mais a gente achar normal esse tipo de coisa, as pessoas não aceitando, as pessoas tratando com rispidez, com falta de respeito, como se fosse um show de aberrações. Não, você não tem que tratar as outras pessoas que são diferentes assim. Diferente de qualquer jeito, tá? A pessoa não precisa ser absolutamente diferente de tudo que você já viu. Ela pode ter um traço da personalidade dela que seja fora do padrão que você tá acostumado e pronto. E aí você acha que a pessoa é diferente, então ela tem que estar disposta a falar sobre isso. Não necessariamente. Não necessariamente, porque a gente tem o nosso tempo também pra viver as coisas. E a gente tem o nosso tempo pra internalizar e pra sentir e ter um pouco mais de segurança pra falar sobre isso. E isso não quer dizer que então a gente vá assumir isso só quando a gente tá absolutamente pronto. É igual quando a gente começa a ler sobre, sei lá, feminismo, por exemplo. Você não fica lendo 57 livros e fica reclusa na sua casa durante anos e um dia você fala: bom, agora estou pronta, agora eu sou feminista de verdade, então eu vou me assumir pro mundo e dizer pra todo mundo que eu sou feminista, porque agora eu sei tudo, eu tô pronta e não sei o que. Não, isso na verdade nunca acontece, porque a gente nunca tá pronto absolutamente em nada na nossa vida. Mas é só um exemplo de como você vai aos poucos falando sobre isso. Isso não quer dizer que daí você já tem que estar preparado pra tudo que vier, entendeu? Acho que deu pra entender. E sim, eu acho que quando a gente tem alguma coisa de diferente na nossa vida, quando a gente se propõe a viver a nossa verdade, por mais que ela seja estranha aos olhares dos outros, isso sim é muito importante, muito rico, e a gente tem sim que falar sobre isso. E a gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa se esconder, a gente não precisa agir como se fosse algo errado, ilegítimo, não válido por alguma maneira. Sabe por quê? Porque é só quando a gente assume as nossas diferenças pro mundo que o mundo começa a entender que existem essas diferenças. E que sim, olha só, nem todo mundo é igual a mim. Se a gente ficasse escondendo todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente estaria vivendo ainda tempos muito sombrios em que as pessoas achariam que o mundo é o umbigo delas e que todas as pessoas são iguais e vivem as mesmas coisas e gostam das mesmas pessoas e amam do mesmo jeito e vivem as mesmas histórias. Ainda bem, não é assim. Cada um de nós é único e vive as suas próprias escolhas. Desde que isso, obviamente, não fira os direitos humanos e não seja um discurso de ódio, etc., que a gente já falou nesse vídeo aqui, a gente ouve, costuma falar coisas do tipo: eu te amo apesar disso, eu te aceito apesar disso, eu te respeito apesar das nossas diferenças. E eu acho que isso tá errado. A gente não tem que respeitar o outro apesar das diferenças. Porque quando a gente diz apesar, a gente está colocando essas diferenças de lado e evitando pensar sobre elas, racionalizar sobre aquilo e falar: ah não, tá tudo bem com isso, não tem absolutamente nada de errado. Eu te respeito com as suas diferenças, eu te amo com as suas diferenças. É isso. Um beijo e até amanhã. Tchau.